A definição do resultado das eleições americanas ainda deverá demorar dias ou semanas. Aquilo é um show midiático e que, como a gente já previa aqui nesse nosso espaço, não deverá interferir em muito na nossa política interna, nem mesmo da América Latina. Porque a gente viu, não é, que esses movimentos aí populares que determinaram recentemente a vitória na Bolívia, por exemplo, e no Chile, eles independem dos presidentes de quem esteja na Casa Branca. Mas aqui nós temos uma reação do presidente do Brasil, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que acusou diretamente o golpe, que é justamente a volta dos governos populares a dominar o cenário da América Latina. Agora, por que esses presidentes não interferem diretamente na questão latino-americana, por exemplo, a questão política, a questão brasileira? Por quê? A gente viu essa eleição da Bolívia tendo na presidência da República o Trump, não é, que ameaça todo mundo com interferência e vive prometendo invadir a Venezuela todos os dias, e a gente vê que isso não acontece. Aquilo, na realidade, é uma bravata. E por que ele não evitou, por exemplo, a eleição na Bolívia do pessoal lá do Evo Morales, que praticamente ganhou todas as situações lá. Ganhou a Câmara dos Deputados, ganhou o Senado e até a Justiça, como a gente verificou logo depois que ele foi absolvido, não é, daquela proibição de entrar no país. Bom, e depois da Bolívia a gente vai ter eleições no Chile, no Equador, na Colômbia e aqui no Brasil também. O próprio Bolsonaro, numa série de tweets que ele publicou ontem, ele fala, até denuncia essa interferência do que ele chama de penetração da esquerda na América Latina. Vejamos alguns deles. Não se trata apenas do Brasil. Devemos nos inteirar cada vez mais do porquê e por ação de quem a América do Sul está caminhando para a esquerda. Na verdade, isso aqui é uma forma indireta de dizer que o avanço das esquerdas está sendo patrocinado ou até determinado por potências inimigas dos Estados Unidos e dele próprio, como é o caso da China, da Rússia e do Irã. No outro Twitter, ele diz o seguinte: nosso bem maior, a liberdade, continua sendo ameaçado. Nessa batalha fica evidente que a segurança alimentar para alguns países torna-se tão importante e aí se inclui como prioridade o domínio da própria Amazônia. Aqui ele quis enquadrar o Joe Biden, que ainda está, com possibilidades de ganhar do Trump lá nos Estados Unidos. E o Joe Biden ainda recentemente ele ameaçou mudar a política deles lá em relação à nossa Amazônia, o que não deixa de ser, aí a gente tem que concordar com o Bolsonaro, com algum tipo de interferência, porque só o fato de você recorrer a esse tipo de, eu não diria ameaça, mas de simples menção do fato, já configura, uma interferência, porque a Amazônia é dos brasileiros e as potências estrangeiras estão sempre de olho na Amazônia. O Bolsonaro ainda diz que é inegável que as eleições norte-americanas despertam interesses globais, em especial
por influir na geopolítica e na projeção de poder mundiais. Até por isso, no campo das informações, há sempre uma forte suspeita de ingerência de outras potências no resultado final das urnas. No Brasil, em especial pelo seu potencial agropecuário, poderemos sofrer uma decisiva interferência externa na busca, desde já, de uma política interna simpática a essas potências, visando as eleições de 2022. Na verdade, ele quis intrigar aí, né, as potências que fazem oposição à dominação mundial dos Estados Unidos, que é a China, a Rússia, o Irã, a própria Turquia e a América Latina, não é? Todo aquele potencial popular que nega, não é? E que revida as interferências constantes da política americana. Mas a gente sabe que nada disso, ou pelo menos isso pouco interfere nas decisões, né, populares de buscarem políticas públicas destinadas a proteger suas populações, seus interesses, suas autonomias e sua soberania. Isso já a América Latina já deu provas, inclusive muito recentemente, depois da eleição do Hugo Chávez e do Lula aqui no Brasil, Hugo Chávez na Venezuela, dos Kirchner na Argentina, do próprio Evo Morales na Bolívia, que mudaram muito o quadro, não é, latino-americano, e a partir dali os nossos governos passaram a ter vida própria. Eles eram, não é, orientados por uma política de integração regional e que tinha a Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, que está novamente agora sendo reabilitada justamente para que, com esses novos governos, a Unasul e não a OEA, que é uma espécie de Ministério das Colônias do governo americano, como já denunciava há muito tempo Fidel Castro e os cubanos, Che Guevara e outros. Ali a OEA reúne todo mundo na sua sede em Washington e encabresta, né, impondo aquela política americana que não tem nada a ver com os nossos interesses.